Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 6 de fevereiro, São Paulo Miki e companheiros. O Japão foi evangelizado por São Francisco Xavier, no espaço de menos de um século. Quase 500 mil de japoneses já se tinham convertido ao catolicismo. Tudo estava bem e o imperador achava a situação normal, até que finalmente, em uma daquelas insídias do inimigo, o convenceram de que a evangelização era uma estratégia dos espanhóis para invadir o Japão e tomar-lhe a independência. Por isso o imperador mandou massacrar os cristãos, tornou o cristianismo ilegal e perseguiu de forma sangrante os fiéis. Hoje celebramos 26 mártires, conduzidos por cerca de 800 quilômetros de Osaka até Nagasaki, numa espécie de procissão macabra. Vexados ao longo do caminho com provações e torturas, entre eles havia jesuítas, franciscanos e leigos. Olhemos para os 3 mais jovens, Tomás, Luís e Antônio, todos acólitos. Estes 3 adolescentes, entre 12 e 15 anos, ofereceram suas vidas por amor a Jesus. Vemos com clareza que tal era o heroísmo que os animava, que chegou a comover os próprios carrascos, comovidos de ver a fé, o destemor e a bravura daqueles meninos. Um dos carrascos ofereceu ao pequenino Antônio: "Se vieres comigo como escravo, eu te liberto e salvo da morte." Antônio consultou então o Frei Pedro, que lhe disse: "Podes aceitar a oferta, contanto que te permitam ser cristão." Antônio voltou-se para o carrasco dizendo: "Estou disposto, mas devo continuar sendo cristão. Sem isso, nada feito." Como o carrasco dissesse que não seria possível, o menino abraçou alegremente a cruz. Sim, alegremente, porque os 3 acólitos que tinham aprendido a cantar cânticos e salmos, já pregados à cruz, começaram a entoar hinos, começaram a cantar com alegria, edificando a todos os que assistiam àquele espetáculo de fé. Quando eles finalmente foram mortos a lançadas e as vozes então se calaram, Deus confirmou aquele martírio com milagres imediatos. Os corpos foram deixados na cruz, mas permaneceram incorruptos por vários dias, até que do corpo do Frei Pedro começou a brotar sangue em abundância, espetáculo diante do qual se reuniram muitas pessoas. Em outro lugar, distante dali, Deus confirmou ainda outra vez a santidade de Frei Pedro e seu pequeno acólito Antônio, vistos no altar a celebrar missa. Uma visão que deixou entrever o que acontece nos céus. Os que são sacerdotes e acólitos na terra estarão um dia juntos no céu, oferecendo o sacrifício eterno de louvor, se tiverem oferecido neste mundo o sacrifício de suas vidas. São Paulo Miki foi o primeiro mártir e o primeiro religioso de origem japonesa. Segundo a tradição, ele recebeu a religião por conta da sua família, que receberam a evangelização de São Francisco Xavier. Por isso tornou-se jesuíta. Mesmo com o desejo de ser sacerdote, não conseguiu ordenar-se por falta de um bispo local. Porém, realizou um grande trabalho de evangelização e diálogo com os budistas, percorrendo todo o país. Em 1596, um militar samurai iniciou uma série de perseguições contra os cristãos por conta das divergências de ordens missionárias e o comportamento de alguns cristãos estrangeiros. Paulo acabou sendo preso juntamente com 6 franciscanos, 3 jesuítas e 17 leigos convertidos, inclusive 2 meninos muito jovens. Em 5 de fevereiro de 1597, no Monte Tateyama de Nagasaki, foram pregados e mortos na cruz, no total de 26 pessoas. Mesmo nos últimos momentos, Paulo anunciou o reino e a conversão, perdoou seus algozes e imitou o Cristo. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados em 8 de junho de 1627 pelo Papa Pio IX. Atualmente existe um museu dedicado aos mártires na cidade de Nagasaki, juntamente com uma escultura em bronze. Está também o livro de Luiz Frois, sob o relato do martírio dos 26 cristãos em fevereiro de 1597. Além desses acontecimentos, o museu traz as cartas de São Francisco Xavier e outros artefatos históricos. Há na região a Catedral de Oura, dedicada aos mártires e patrimônio do Tesouro Nacional do Japão, uma das igrejas mais antigas do país.
que possamos pedir a intercessão desses mártires. Amém. Neste dia, também fazemos memória a Santa Doroteia. Foi uma das primeiras vítimas do governador Fabrício, que recebeu ordens imperiais para exterminar a religião cristã. Após um interrogatório que não a fez renunciar a Jesus, ela continuava cheia de alegria e dizia: "Tenho pressa de chegar junto de Jesus, meu Senhor, que chamou para si os meus pais." Santa Doroteia nasceu na Capadócia no final do século III. Filha de família cristã, ela herdou a fé de seus pais. Estes foram martirizados pelo Império Romano por não renegarem Jesus Cristo. Por causa de seu conhecimento de Cristo e de toda a experiência do martírio de seus pais, a jovem Doroteia optou pela virgindade, a fim de se consagrar ao Senhor e poder se dedicar totalmente a Ele na prática da caridade, da oração e do jejum. Por isso ela se tornou um sinal de santidade, humildade, fé, bondade e prudência. Pelo fato de se destacar pelo exemplo de fé e amor cristão, Santa Doroteia foi uma das primeiras cristãs a serem perseguidas por um governador chamado Fabrício. Este recebera ordens diretas do imperador para eliminar o cristianismo na região da Capadócia. Doroteia foi presa e levada a um terrível interrogatório. Diante dos magistrados, ela continuou firme na fé e não renunciou a Jesus como eles exigiam. Ao contrário, cheia de fé e de alegria, ela dizia: "Tenho pressa de chegar junto de Jesus, meu Senhor, que chamou para si os meus pais." Por não renunciar sua fé em Jesus Cristo, Santa Doroteia foi condenada à morte. Quando saiu sua sentença de condenação, um advogado chamado Teófilo, que estava presente, disse à santa em tom de gozação que ela enviasse rosas e frutos do jardim de seu senhor. Santa Doroteia, porém, levou a brincadeira a sério e disse a ele: "Se acreditares em Deus, farei o que me pede." O advogado sentiu a força surpreendente das palavras da fé de Santa Doroteia e esperou tentando agarrar-se em alguma sentença de fé. Chegando ao local onde ela seria decapitada, ela pediu aos carrascos alguns instantes para rezar. Eles concederam. Ela se ajoelhou, rezou e em seguida chamou um garoto de apenas 6 anos que estava ali perto. O garoto foi até ela. Então Santa Doroteia enxugou seu rosto suado com um lenço. Entregou este lenço ao menino, pedindo que o tal lenço fosse entregue ao advogado Teófilo. No exato momento em que Santa Doroteia foi decapitada, o garoto entregou o lenço a Teófilo. Vendo o corpo sem vida de Santa Doroteia, o advogado levou o lenço ao rosto e sentiu um forte e inesquecível perfume de flores e frutas. Teófilo se ajoelhou ali mesmo, pediu perdão a Deus por ter perseguido os cristãos e se converteu. Por causa de seu testemunho de fé, ele também foi preso e forçado a renunciar à fé em Cristo. Como ele não renunciou, foi igualmente decapitado, dando grande testemunho de fé em Nosso Senhor. Muitos se converteram por causa de seu testemunho. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia, pedindo a intercessão de São Paulo Miki e companheiros. Oremos. Ó Deus, força dos santos, que em Nagasaki chamastes a verdadeira vida, São Paulo Miki e seus companheiros, pelo martírio da cruz. Concedei-nos por sua intercessão, perseverar até a morte na fé que professamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Peçamos também a intercessão de Santa Doroteia. Oremos. Santa Doroteia, que conservastes com cuidado o lírio da pureza, obtende a bondade do Senhor de conservar íntegra em nosso coração a virtude da castidade, para possuir contigo a alegria do paraíso. Santa Doroteia, que com o exemplo e a palavra conservastes o Evangelho às tuas irmãs, conceda-nos a graça de sermos mensageiras de Deus, capazes de anunciar sua palavra com amor aos irmãos, para conduzi-los à estrada da justiça e da santidade. Gloriosa Marte Santa Doroteia, que do céu mandastes um cesto de frutos e flores ao seu perseguidor Teófilo, e ele, experimentando no íntimo da alma a tua bondade e a tua glória, se converteu ao cristianismo.
Obtende-nos a graça de vivermos fielmente o nosso batismo, anunciando a todos a fé e levar assim o nosso atributo para realizar na terra a paz e o amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Doroteia, rogai por nós.